Olá, meu irmão, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, com a tua casa, com a tua família nessa noite. Que bom é podermos juntos erguermos as nossas orações ao Senhor, podermos entregar o nosso coração a Ele e receber um pouco mais da porção do nosso Deus nessa noite. Quero ler com vocês o Salmo 113, que diz assim: Louvem, ó servos, o Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono das alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. O salmista vai dizer aqui, está dizendo, olha, toda adoração, toda a exaltação, tudo seja a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele fala, olha, toda adoração seja dada a Deus, ele também nos lembra que esse mesmo Deus que recebe toda adoração, esse mesmo Deus que é bendito nos céus e na terra, é o mesmo Deus que lá dos céus, ele se inclina para contemplar o que acontece na terra e nos céus. Ele não só se inclina para contemplar o que acontece na terra e nos céus, como o texto fala que ele levanta do pó o necessitado. Ele levanta do pó o necessitado. Ele ergue do lixo aquele que está pobre de coração. Nosso Deus, ele é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus que está sempre conosco. Se você precisa ser levantado, se você precisa ser enchido de Deus nesses dias, lembre, por mais que Deus está nos céus, como é falado, ao mesmo tempo Ele está aqui, ao nosso lado. Ele está aqui conosco e Ele está pronto para nos levantar quando estivermos necessitados. Que nessa noite, eu e você possamos encontrar em Deus a força, encontrar em Deus a graça e sermos levantados por aquele que é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, meu irmão. Receba um pouco mais de Deus juntamente conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, pois sede eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da Palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. E é nessa certeza de que somos apenas mordomos, que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja, não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra ao longo de 35 anos. Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas: transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. E gostaria também de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí no livro de 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos ler um texto, né, que fala a respeito da cura de um general, né, de um comandante do Império Sírio, e nós queremos falar sobre o grande milagre. Queria convidar você então, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus
capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasga as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abaná e Farfá em Damasco melhor do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ficar purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos nesta noite, te glorificamos, e quando, Deus, abrimos a palavra do Senhor para falar, ó Deus, e comunicar, ó Deus, a mensagem do Senhor, pedimos que o Senhor nos use como instrumento, Deus, do Senhor, para, ó Deus, falar também ao coração dos irmãos, ao coração da igreja, ao coração de todos aqueles que estão participando desse momento de culto ao Senhor. Peço que o Senhor me dê a sabedoria, meu Deus, e peço que o Senhor, Pai, ministre ao coração dos nossos irmãos. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu trouxe esse tema, o maior milagre. E quando a gente pensa em milagre, eu queria fazer uma pergunta para você. O que é um milagre para você? O que seria para você o maior milagre? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente para os evangelhos, nós vamos ver Jesus fazendo muitos milagres. Nós vamos ver Jesus transformando a água em vinho. Nós vamos ver Jesus andando também sobre as águas do mar. Nós vamos ver Jesus acalmando a tempestade. Nós vamos ver e ler nos textos bíblicos ali dos evangelhos, Jesus curando muitos enfermos, paralíticos, Jesus ressuscitando mortos, Jesus libertando os endemoniados. E são muitos milagres que Jesus fez. Então, a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento também nos relata muitos milagres que Deus fez. Por exemplo, podemos dizer, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou com os pés enxutos no meio do mar. Deus também sustentou o povo durante 40 anos no deserto,
com pão que caiu do céu, com cordonizes. Deus deu água ao povo, fez a água brotar da rocha. Deus fez muitos milagres. E Deus também tem feito muitos milagres nesse tempo. E esse texto que nós lemos aqui fala a respeito de um homem, né, que inclusive era inimigo do povo de Israel. O nome dele é Naamã, como nós lemos aqui. E esse homem era um soldado, ele era um oficial do rei. E ele era um comandante, ele era um homem de batalha. E o texto diz, logo no versículo 1, que Deus havia dado muitas vitórias através de Naamã ao povo da Síria. Então, nós vamos perceber, né, a manifestação da graça de Deus sobre a vida deste homem. Nos chama a atenção isso, porque nós ficamos pensando, né, que Deus faz milagres só na vida daquelas pessoas que estão buscando a Ele, que estão clamando a Ele. Mas esse homem, ele tem algo interessante aqui. Eu não sei você, mas eu percebo na Bíblia Sagrada que tem muitos homens que chamam a atenção de Deus. E esse homem aqui, Naamã, ele chama a atenção de Deus pela fidelidade que ele tinha ao seu rei. Provavelmente, a fidelidade é algo que chama muita atenção de Deus. Nós vamos perceber na Bíblia Sagrada também que Noé chamou a atenção de Deus quando ele vivia no meio de uma situação muito complicada, quando o povo se corrompeu de maneira tão grande que Deus se entristeceu de ter criado o homem. E naquele momento, Deus salvou a Noé e a sua família. Noé chamou a atenção de Deus. Enoque chamou a atenção de Deus, né? Naquele tempo que ele viveu, ele caminhou com Deus e a intimidade que ele teve com Deus foi tão grande que Deus o levou para si. Nós vamos encontrar também um homem chamado Abraão, que chamou a atenção de Deus. E Deus fez grandes milagres. Homens chamam a atenção de Deus na Bíblia. Nós vamos perceber isso. Certo? Nós vamos encontrar também lá em Atos dos Apóstolos um homem que chamou a atenção de Deus, o nome dele era Cornélio. Era um homem também considerado como pagão pelos judeus, mas que chamou a atenção de Deus. E Deus teve misericórdia da vida dele, de Cornélio e de toda a sua família. E ali começou o ministério aos gentios. Também Naamã chamou a atenção de Deus. Mas esse homem, ele que era um grande guerreiro, ele se encontrou, né, ali afetado por lepra. Ele contraiu lepra e ele começou a sofrer com aquela doença. Essa doença o impedia que ele fosse para a guerra, que ele, como guerreiro, pudesse estar nas batalhas. E isso para um guerreiro é muito difícil. É muito difícil, né, por exemplo, para você, né, nesses dias de pandemia, você que perdeu seu emprego está em casa. Você está parado, você não está recebendo o seu salário, não é verdade? É muito difícil. Para esse guerreiro aqui também, ou se você estiver também afetado por uma doença, acamado, você que é um homem trabalhador, é muito difícil. Muitos homens, depois que se aposentam, eles acabam às vezes até morrendo, porque eles entram em depressão, porque não conseguem fazer nada, ficam parados e se acham, né, impotentes, que não estão valendo mais para nada. Mas no caso aqui de Naamã também, ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, ele era um general, dizer assim, de guerra, um comandante de batalha, um homem que tinha confiança do seu rei, e ele se encontrou, então, com lepra. E eu queria destacar aqui, então, como nós lemos, alguns personagens, podemos dizer assim. Primeiro Naamã, depois nós temos aqui uma menina que foi levada cativa para a Síria, né, se tornou ali serva de Naamã. Nós vamos encontrar também aqui a pessoa do rei, né, de Israel, e vamos encontrar também a pessoa do profeta. Então são as personagens que tem nesse texto que nós lemos. E também tem aqui a personagem do servo do profeta Eliseu, que era Geazi. Então, queridos, nós vamos ver algo importante, né, e destacar a importância de cada pessoa no seu papel. Primeiramente, né, eu queria destacar o papel dessa moça que foi levada, essa menina que foi levada escrava, foi levada, né, e posta como servo lá na casa de Naamã. E essa moça, né,
aqui o texto não fala muito dela, mas ela desempenhou um papel muito importante no milagre que Deus fez na vida de Naamã. Essa moça, ela não se calou. Essa moça, ela testemunhou. E daí eu tiro um grande exemplo para nós, que somos servos de Deus, que somos discípulos de Jesus, né, que somos a igreja do Senhor, que somos a boca de Deus também nesse tempo, que nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos falar da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos falar do poder de Deus. Olha o que o versículo 2 diz aí do capítulo 5. Diz assim: as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Versículo 3 diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela sabia que em Israel havia um profeta, um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que obedecia a Deus, um homem que clamava a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem que Deus usava como boca dele para trazer direção e para fazer a sua vontade. Então essa menina tem um papel muito importante. E eu queria usar então o papel dessa menina para perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que nós temos feito quando nós temos aí a solução para o problema das pessoas? A solução é o próprio Cristo, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é as boas novas do Evangelho. Nós precisamos seguir o exemplo dessa moça para dizer: há um Deus todo-poderoso. Ele não é só o Deus de Israel, Ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus criador do universo. Ele é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus de todas as famílias. Esse Deus pode trazer solução à sua necessidade. Esse Deus pode transformar a sua vida. E esse é o nosso papel como servo de Deus e como discípulo de Jesus. Precisamos falar de Jesus e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as suas obras, principalmente da obra redentora da cruz. Então precisamos aprender com essa moça. Nós vamos perceber então que Naamã foi ao seu Senhor. Versículo 4, vai dizer que ele foi então ao seu rei e contou: olha, tem uma escrava, e ela disse que lá em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus, tem um instrumento de Deus lá, e esse instrumento de Deus, que é esse homem chamado Eliseu, que é esse profeta, se eu for lá, ele pode me sarar, ele pode me curar, ele é um homem que Deus ouve, eu vou lá. E o rei deu uma carta para ele, e Deus, o seu rei mandou uma carta para ele e mandou ele se apresentar ao rei de Israel. E ele vai até o rei de Israel, e ele sai lá da Síria com um presente. Diz o texto aqui que ele sai com 300 quilos de prata, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Irmãos, você já imaginou o que é 70 quilos de ouro? Vou falar só de 70 quilos de ouro. São 70 quilos de ouro. O ouro, a grama está R$ 250, ou seja, 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro está custando hoje, na Bolsa de Valores, R$ 280 mil. Então, o valor aproximado dessa oferta, desse presente, chega aproximado aí a 20 milhões de reais. É um bom presente, não é verdade? É uma boa oferenda, dizer assim. Mas ele não tinha a intenção de ofertar a Deus. Ele tinha a intenção de presentear o profeta. E ele parte, então, chega com a carta até ali em Samaria, e ele chega lá e entrega a carta para o rei, e o rei de Israel fica desesperado. Porque o rei de Israel, ele não tinha intimidade com Deus, ele não tinha comunhão com Deus, Ele via as coisas do ponto de vista natural, e ele estava vendo aquilo como uma provocação, que o rei da Síria estava querendo provocá-lo para trazer guerra, para gerar conflito entre os dois países.
E o rei de Israel tinha medo. Mas o profeta Eliseu, ouvindo dizer então que o rei de Israel estava desesperado, havia rasgado as suas vestes, e às vezes, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você também não fica desesperado? Quantas vezes você não entra em desespero e você se esquece que existe um Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida? Existe um Deus que Ele é o dono da sua vida, que zela por você, que cuida de você. Existe um Deus que está cuidando de você, olhando por você. Você tem um Deus que te ama, que te cuida, mas muitas vezes você entra em desespero e você vai procurar, resolver as coisas na sua própria força, no seu próprio entendimento, e você vai afundando cada vez mais, angustiando a sua alma, e você entra em depressão, entra em angústia, você começa a adoecer, tudo porque você deixa de perceber que Deus tem algo maravilhoso para fazer. É nos momentos de crises, nos momentos de impossibilidade, aonde Deus se manifesta, aonde Ele diz, eu sou Deus, eu cuido de ti. Deus está cuidando de você. Então aconteceu isso com o rei de Israel, mas o profeta disse, rei, não entre em desespero. E aqui começa então o ministério público de Eliseu. Então Eliseu vai dizer, olha, manda ele vir até a mim, e ele vai saber que existe um profeta. Existe alguém que é um instrumento de Deus. E aí, Naamã vai até a porta da casa de Eliseu. E chegando lá, o que Naamã esperava? Naamã esperava que Eliseu estivesse lá, aguardando ele também, com um banquete, porque Naamã era alguém muito importante, era um oficial do rei da Síria, mas o profeta nem sai de casa. Manda apenas o seu servo dizer, olha, vai banhar-se 7 vezes, mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão, e assim que você terminar de se banhar 7 vezes, você será curado. Naamã saiu de lá, desesperado, chateado, aborrecido. Olha o que diz o texto aí no versículo 5, no versículo 11, diz assim, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocar em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele ficou muito frustrado, ele ficou aborrecido, decepcionado, porque ele esperava que o profeta ia até ele. Querido, mas olha só, eu quero destacar para você algo muito importante aqui. O profeta aqui agora, ele se coloca numa posição muito importante, aonde ele está mostrando a sua dignidade como homem de Deus. E ele está querendo mostrar com essa ação aqui para Naamã que o milagre não se compra. O milagre não tem como você comprar um milagre. Embora, nesse tempo que nós vivemos hoje, há muitas pessoas e muitos homens intitulados homens de Deus que estão aí comercializando a fé. Evidentemente que se alguém chegasse com 70 quilos de ouro, seria algo extraordinário, ninguém rejeitaria. Mas o profeta não se vende, porque ele não quer buscar glória para si mesmo. Ele está querendo mostrar para Naamã que a glória é de Deus. É Deus que merece a glória. Ele não está ali para receber nenhum tipo de presente, para vender milagre. Ele está ali para mostrar que existe um Deus em Israel, que existe um Deus todo-poderoso. E Naamã ainda não havia experimentado isso, embora o texto vai nos dizer aqui que Deus havia dado muitas vitórias à Síria através de Naamã. Mas Naamã não conhecia Deus, mas era Deus que dava vitória a ele. Naamã era muito soberbo e altivo e orgulhoso. Evidentemente, muitas pessoas que têm poder, que estão numa posição de poder, que estão numa posição de autoridade, muitas vezes se colocam com muito orgulho, com muita soberba, com muita pompa. E no caso aqui, é o que Eliseu está tratando com Naamã. Naamã, Deus está tratando com você. Sai do salto, seja humilde, não tente comprar a fé. Há muitas pessoas comprar o milagre. Muitas pessoas estão tentando comprar o milagre. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, irmão, tu sabe o que é o milagre? O milagre é a impossibilidade humana. O milagre, querido, não tem explicação.
E o milagre é a impossibilidade humana. Quando toda a capacidade humana se esvai, quando todos os recursos humanos se acabam, quando todo o recurso, né, da ciência, né, da medicina, dos recursos financeiros se acabam, aí entra o milagre. Aí é a manifestação do poder de Deus. E quando isso acontece, as pessoas ficam sem compreender, né? Como é que isso aconteceu? Só Deus pode fazer milagres. Bom, e Eliseu tinha esse objetivo, de mostrar a Naamã que milagre não se compra, que milagre é a manifestação de Deus. Para que você possa receber o milagre, você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer à ordem. Veja bem, Naamã, ele era um oficial, né, do exército. E ele estava acostumado a dar ordem. Mas agora, para que ele pudesse receber a sua cura, ele tinha que obedecer à ordem do profeta. Então, queridos, nós precisamos seguir as ordens de Deus. Nós precisamos seguir, né, os conselhos de Deus. Você quer receber milagre na sua vida? Mas, querido, você precisa se dobrar diante do Senhor. Você precisa, né, se render a Deus, né? E nós vamos ver aqui, nesse texto, continuando aqui, versículo 12, diz assim: não são os rios de Abná e Farfá em Damasco melhores do que os das águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Ele ficou muito aborrecido. Mas no versículo 13 vai dizer o seguinte: mas os servos deles lhes disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais, quando ele lhe pede, ele pede apenas para você se lavar lá no rio e ficar purificado, no Rio Jordão, e ficar purificado. Bom, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como o de uma criança. Eu quero trazer um destaque aqui, querido, porque aí fala de se humilhar diante de Deus. Alguém, para poder se banhar, tem que se despir. E é exatamente isso que Deus estava tratando na vida de Naamã. Ele estava se despindo, ele teve que se despir da sua pompa, do seu orgulho, da sua soberba, e ele teve que mergulhar 7 vezes. Sabe o que significa isso? Que ele mergulhou a primeira vez e saiu, olhou, não estava curado. Mergulhou a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez e não ficou curado. Mas isso fala de perseverança. E nós vivemos num tempo onde as pessoas querem um milagre assim na hora, né? Pediu, chegou. É como a gente às vezes faz um pedido aqui, né, um delivery. A gente quer ligar lá, pedir e o negócio já chegar. Não é assim. O milagre, né, ele tem que respeitar o tempo de Deus. É na hora de Deus. Por exemplo, Abraão queria um milagre. O milagre que Abraão queria era um filho. Mas para ele poder ter um filho, a mulher dele, que já era uma mulher idosa, Abraão tinha 75 anos, né, e a mulher dele também já tinha uma idade avançada, e ela precisava gerar filho. Ela era estéril. E ele esperou 75 anos até chegar o milagre. O povo de Israel ficou 430 anos até ser liberto lá do Egito. O milagre tem seu tempo. Tem milagre que acontece na hora, mas tem milagre que leva tempo para acontecer. É no tempo de Deus. É Ele que faz milagre, não somos nós. Mas eu quero dizer aqui, então, mergulhar 7 vezes fala de perseverança. O número 7 na Bíblia, né, é o número da perfeição e fala de perseverança. Esse tempo nós precisamos ter perseverança, sermos perseverantes. Nós estamos aí vivendo um tempo difícil na nossa nação, não somente na nossa nação, as nações da terra estão passando por um momento difícil, mas nós, como povo de Deus, precisamos ter perseverança, fé em Deus, né, e continuar buscando a Deus, para que Deus traga a sua vontade nessa terra como nos céus. Né, para que Deus opere um milagre, para que Deus opere um milagre na nossa cidade, para que Deus opere um milagre na nossa família, nesses tempos difíceis. Bom, dando continuidade aqui o texto, né, diz que ele, assim que ele desceu, versículo 14,
ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem, ou seja, conforme, né, Deus havia mandado o profeta dizer para ele. Ele ficou curado e sua pele tornou-se como de uma criança. Ele ficou curado completamente. Naamã, então, tomou novas vestes. Isso fala, querido, que nós precisamos largar as vestes velhas e nós precisamos nos revestir novas vestes, né? Nós precisamos tomar as vestes novas. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses capítulo 3, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena e nos vestir do novo homem. Isso compete a nós. Competia, então, Naamã mergulhar 7 vezes, se despir e mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. A nós também, muitas vezes, precisamos nos despir de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa altivez. E ao sair do rio, ele teve que botar novas vestes. Bom, ele volta então, versículo 15 diz, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse, agora, olha só o que ele disse, profeta, eu fiquei sarado, olha aí como eu estou curadinho, saradinho. Não foi isso que ele falou? Sabe o que Naamã disse? O texto está dizendo aqui, ele disse, agora eu sei que só existe um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. Olha o texto, diz assim, agora sei que não há nenhum outro Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Ele disse, agora eu sei. Naamã não foi só curado, querido, da lepra. Naamã, querido, foi curado, né? Ele recebeu a salvação. Ele foi liberto, né, do engano da religião, né? Ele foi liberto, né, do engano dos falsos deuses. E nós somos experts em criar deuses. As pessoas endeusam as pessoas, não é isso? Endeusam o seu carro, os seus bens, o seu dinheiro. Tudo se torna Deus para nós. E nós precisamos ter cuidado com isso. E agora ele vai dizer, então agora, ele não disse, olha como eu estou curado. Ele disse, olha, agora eu sei que existe Deus. Só existe um Deus. E o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E ele diz assim para o profeta, recebe o presente que eu trouxe. O profeta disse, de jeito nenhum. Jamais eu receberei alguma coisa de você, para que a honra não seja minha, para que a glória não seja minha, mas a glória seja somente de Deus. Tem muitas pessoas querendo receber a glória que pertence a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória pertence ao Senhor. E o profeta não se vendeu. O profeta não se intimidou ali com aquela questão do valor. Ele não olhou para a questão de valores. Ele sabia quem era o tesouro dele, que era o Deus Todo-Poderoso. Então ele não ia se vender, ele não ia se render às riquezas. Então ele diz, olha, não vou receber nada de você. E Naamã, versículo 17, diz assim, já que não aceitas, né, o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão o Senhor, o Deus de Israel. Naamã, então, querido, se converte. Mais do que uma cura. Agora Naamã sabia que quem dava vitória a ele é o Deus de Israel. Agora Naamã sabia que não apenas ele tinha recebido um milagre, uma cura, ele agora tinha uma devoção a Deus. Ele tinha um Deus a quem adorar, um Deus verdadeiro a quem ele se devotar, um Deus a quem ele se dobrar. E era somente o Deus de Israel. Por isso que ele leva, né, a terra como um memorial. Se lembra que no domingo passado, o pastor Ilquias falou sobre memorial, usando um texto lá de 1 Samuel, quando, né, Samuel, o profeta, vai dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e ele põe um monte de pedra como um memorial. Exatamente isso que Naamã está fazendo, pegando a terra e levando, pedindo a terra, né, ali de Israel, levando para sua casa, onde ele ia colocar, e como um memorial, ele se dobraria o seu joelho ali naquela terra para adorar o Deus de Israel. E isso é muito importante, irmão, porque nós precisamos estar com nossos olhos, né, para além do milagre. É isso que aconteceu
com Naamã. Os seus olhos foram abertos, mais do que a sua cura, a sua pele, os seus olhos foram abertos para que ele pudesse enxergar, né, o Deus Todo-Poderoso. E eu queria dizer uma coisa para você. Nesses últimos dias, Deus tem feito muitos milagres. Muitas pessoas têm recebido milagre. Agora mesmo, passei ali na casa da irmã Lucília, do irmão José, e nós oramos pela nossa irmã, e ela estava com leucemia, diagnosticada pelos médicos, e Deus a curou, Deus a libertou, Deus a limpou, ela está lá com saúde. Os médicos ficaram confusos, não entenderam e estão sem entender até agora. Porque Deus é um Deus que faz milagres hoje, também hoje. Fez ontem, faz hoje, Ele vai fazer amanhã, porque Ele é Deus. É o Deus de ontem, de hoje, Ele é o Deus eternamente. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: Deus faz milagre, Deus faz milagre. O que você tem feito com os milagres? O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem feito na sua vida? Ou seja, melhor dizendo, como ela, né, transforma a sua vida, como ela muda a maneira de você enxergar Deus. É exatamente isso que aconteceu com Naamã. Ele passou a ter uma visão diferente, né? Ele tirou a visão do profeta, né, do homem que era um instrumento de Deus, e passou agora a ter uma visão que existe apenas um Deus Todo-Poderoso. Queridos, tem muitas pessoas que recebem muitas bênçãos de Deus. Deus olha a fé, Deus olha a sinceridade. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que você está passando na sua família, eu não sei o milagre que você está precisando, necessitando, mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção de fé no meu coração, que se você se dobrar diante de Deus com o coração sincero, você pode ter absoluta certeza que Deus vai ouvir a sua oração, independente da questão da religião. Olha, Naamã seguia uma religião, ele seguia ali um Deus, né? Mas agora ele conheceu o Deus Todo-Poderoso. Deus não está preocupado com a sua religião. Na verdade, Deus não instituiu nenhuma religião, instituiu a igreja. A igreja não é religião. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, meu irmão, minha irmã. Se você está me ouvindo aqui nessa noite, nós estamos falando de um milagre que Deus fez na vida de um homem, pagão, dizer assim, né? Os judeus diziam assim, pagão. Bom, é um homem como eu e você que precisava de um milagre. Se você chegar diante de Deus com sinceridade, pode ter certeza que a mão de Deus, no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, vai se manifestar na sua vida. Mas muitas pessoas, né, o milagre não é só para que nós possamos gozar de saúde ou de prosperidade. O milagre tem um objetivo muito maior, querido. O milagre é para nos levar, né, à eternidade. É para que nós possamos nos achegar a Deus. Deus não quer só nos curar o físico, Deus quer curar a nossa alma, o nosso espírito, para que Ele possa nos levar, para que o dia que Ele voltar, nós possamos, né, ir morar com Ele. O problema que Jesus veio fazer, a obra redentora da cruz, o milagre da cruz, dizer assim, querido, ele é muito maior do que nós possamos imaginar. Ele tem um cunho eterno. O propósito de Deus é diferente dos propósitos dos homens, porque os homens enxergam aqui, né, no natural. Ele olha, né, conforme a circunstância da vida. Mas Deus move no sobrenatural. A visão de Deus é muito mais elevada do que a nossa. Os propósitos de Deus é muito mais elevado do que os nossos. O objetivo de Deus é diferente de nós. Nós estamos com um plano para esse tempo, para essa vida. Nós pensamos para amanhã a nossa vida, como que vai ser. Deus está pensando na eternidade. Era exatamente isso, né, que Naamã saiu dali da Síria, procurando resolver o problema temporal. Mas Deus estava preocupado com a eternidade de Naamã. Como Ele está também preocupado com a sua eternidade. Você já parou para pensar? Você está em busca de um milagre. E Deus está querendo te dar a vida eterna. Nós precisamos conhecer Deus. Foi isso que aconteceu com Naamã. Agora eu sei que existe um Deus. Nós precisamos, querido, conhecer a Deus. Conhecer a Deus fala de intimidade, de relacionamento. Tem pessoas que vão abençoadas para o inferno. É uma contradição isso. Mas como assim, pastor? Tem pessoas que têm fé e Deus vai lá, Deus age segundo a fé, querido. Não é segundo a religião. Anota aí que eu vou dizer para você.
Deus olha a sinceridade da pessoa, Ele não está olhando a sua religião, não está olhando a sua denominação. Não, Ele vê a fé. Ele age por fé. A fé é o instrumento que Deus opera. Então, é assim que Deus opera. A pessoa pede a Deus, a pessoa busca a Deus, a pessoa clama a Deus, a pessoa recebe o milagre. E sabe o que a pessoa faz? Volta as costas para Deus e vai embora. Se lembra que, quando você lê o Evangelho, os Evangelhos, você que já leu, você vai se lembrar do que eu vou dizer agora. Muitas vezes, Jesus disse para uma pessoa assim, a sua fé te curou. Vai e não peques mais. Se lembra? A fé, o milagre, tem o objetivo de nos levar a um caminho de aproximação de Deus. Como é que a gente faz para não pecar mais? Essa chegando a Deus, nós somos pecadores. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós somos aperfeiçoados, tratados, libertos, curados, santificados pela presença de Deus. Então precisamos buscar a Deus. Qual é a contradição? Pastor, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas vão abençoadas para o inferno. Tiveram fé para receber o milagre, mas não tiveram fé para receber o Deus do milagre. Receberam, aí a transformação, o milagre que ela está buscando, seja na sua saúde, seja na sua família, mas não perseveraram em adorar a Deus. Olha o que Naamã diz aqui no texto, ele diz, olha, nunca mais me dobrarei diante de outro Deus, a não ser diante do Deus de Israel. E eu queria convidar você, encerrando a minha palavra, e o tema é o maior milagre. Qual é o maior milagre? O maior milagre é aquele que eu recebo para esse tempo ou o milagre que eu recebo para a eternidade? Pense nisso. Você está buscando a Deus para algo, para esse tempo, um milagre para esse momento da sua vida que você está precisando, não sei qual é o milagre, mas ou você está querendo um milagre que vai para além desse tempo, para a eternidade. Busca a Deus, não somente pelo que Ele pode te dar hoje, mas pelo que Ele é e pela eternidade que Ele quer nos dar, quer dar para você e dar para mim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue derramando a sua graça sobre a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Se você tem um milagre, se você tem uma necessidade, eu não sei qual é, mas eu quero fazer uma oração de fé com você nessa noite. Queria que você colocasse a sua mão sobre o seu peito, assim, ou se você puder, no lugar onde você necessita da sua cura, E talvez, se não for para você, que você pudesse trazer à memória a pessoa por quem você quer orar nessa noite. Então, põe a mão no seu peito, assim como eu estou colocando. Eu queria fazer uma oração com você. Pai amado, Pai santo, glorificado seja o teu santo nome. Nesta noite, quando nós estamos falando da palavra do Senhor, eu quero, Deus, pedir a Ti. Esse, Deus, é um assunto, Deus, que nós estamos trazendo aqui sobre a cura de Naamã. Na verdade, Deus, o texto deveria ser a salvação de Naamã. Naamã foi curado porque ele creu naquilo que aquela moça disse para ele, que existia um profeta lá em Israel que poderia curá-lo. Mas agora nós temos a pessoa de Cristo. Nós temos Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Nós temos, Deus, a unção do Espírito Santo. E nós, nesta noite, Deus, eu quero clamar ao Senhor por esse meu irmão, por essa minha irmã, Deus, que está, Deus, fazendo essa oração comigo nessa noite. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa manifestar a Tua graça poderosa, no nome de Jesus, trazendo, Deus, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, ou dessa pessoa que ela está intercedendo nessa hora, um milagre, Deus, que ela precisa. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que esse milagre, Deus, que essa pessoa vai receber na sua vida, não seja apenas um milagre temporal, seja um milagre, Deus, que leve ela a ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, a enxergar que existe somente um Deus a quem nós devemos servir, um Deus a quem nós devemos adorar, Deus, para que ela possa eternizar o milagre. Pai Santo,
eu peço ao Senhor, entra nessa vida, entra nessa casa, meu Deus, entra nessa família, meu Deus, entra nessa circunstância, entra nesse problema. Pai, eu clamo em um nome do Senhor Jesus, liberta essa pessoa da opressão, liberta essa pessoa da angústia, liberta essa pessoa, ó Deus, da drogadição, seja ela qual for, do álcool, ó Deus, do crack, ó Deus, e qualquer outra droga que seja até de, ó Pai, em questão, ó Deus, de medicamentos, que muitas vezes são medicamentos, ó Deus, são drogas que as pessoas têm que tomar para poder dormir. Senhor, liberta, ó Deus, traz a cura, Senhor, opera um milagre, Deus, testifica, ó Deus, na vida, Deus, do meu irmão, da minha irmã, e dessa pessoa que está fazendo essa oração, que Tu és Deus, para que ela possa dizer: o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Cristo Todo-Poderoso é aquele que me sara e aquele que me salva. Seja assim, Pai, eu te peço, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, que Deus abençoe a sua vida.